Olá, olá, olá! Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos juntos, chave do Enem. Você já sabe, hein? Vem comigo, porque hoje é noite, é dia de linguagens. Fez o simulado ficou aberto, hein? Dessa vez ficou aberto 2 semanas, ali teve uma folguinha para você poder colocar em dia suas atividades. Estamos retomando agora a correção de linguagens. Simuladinho fechou 18 horas e já abre o próximo simulado matemática. Em semana que vem temos matemática. Mas sem demorar, sem enrolar, vamos para a nossa querida aula revisional. Então pega lá teu simulado que eu vou chamar ela. Professora Ângela, língua portuguesa é contigo. E aí, galerinha linda, como é que vocês estão? Já estava com saudades, hein? Ficamos aí um tempinho sem as nossas aulas de linguagem, mas olha aí, ó, estamos aqui novamente. E hoje nós vamos relembrar alguns tópicos muito importantes de análise sintática. Estão preparados? Pega aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha ou o material de estudo que você tem e vem aqui comigo para a gente relembrar essas questões e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o nosso assunto, né? Qual que é o assunto que compôs esse nosso simulado? Então, nós trabalhamos ali os termos acessórios da oração. Agente da passiva, estudamos também complemento nominal, alguns não são acessórios, né, gente? Estou colocando tudo no mesmo bolo. Mas temos termos que são integrantes, né? Deixa eu falar melhor aqui, senão eu coloquei tudo no mesmo bolo, vai dar errado. Termos integrantes e termos acessórios, tá? Então, dentre esses termos todos, nós temos o agente da passiva, adjunta de nominal, complemento nominal, aposto, vocativo, e são esses conteúdos que nós vamos revisar aqui juntamente com a correção desses exercícios. Então, vem aqui comigo. A nossa primeira questão vai tratar sobre agente da passiva, tá? E também vozes verbais. E como eu gosto sempre de começar, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês vão ver que a organização aí da questão está um pouco diferente do que você tem numa prova. Por quê? Porque eu gosto de frisar aí na cabecinha de vocês que antes de você ler o texto ali motivador ou o texto fonte para você responder a questão, é interessante você já observar o enunciado da questão, tá? Por quê? Porque assim você vai ler esse texto com o foco necessário, tá bom? É claro que, às vezes, dependendo de questões que são mais complexas, né, você vai ter que fazer essa leitura desse texto, às vezes, mais de uma vez. Mas quando são questões mais simples, quando você faz isso, você ganha tempo na sua prova, tá bom? Então, fica aí a dica. Comece sempre lendo o enunciado da questão, tá? Não aparece assim na prova, mas eu estou colocando nessa ordem para você se lembrar dessa metodologia aí de fazer a prova, tá bom? Então, a nossa primeira questão tem o seguinte enunciado. A cheia atingia de modo violento as regiões mais ribeirinhas. Isso está lá no segundo parágrafo do texto, tá? E aí a pergunta diz o seguinte: mantendo o sentido original, quando se passa essa oração para a voz passiva, surge a forma verbal, tá? E aí nós temos esse texto, um presente do Nilo. Bom, então, na verdade, gente, se vocês olharem aqui, ó, eu vou passar primeiro para as nossas alternativas. Esse é o tipo de questão que não cai muito no Enem, em se tratando de você não ter necessidade de fazer a leitura do texto para você conseguir responder a questão, mas em alguns vestibulares isso cai, tá? Essa é a questão, é o tipo de questão que você tem o texto ali para você tirar dúvidas a respeito do tempo verbal, de como isso se contextualiza ali no texto. Mas não há necessidade de você ler todo esse texto, tá? Porque aquela partezinha ali, ó, já é suficiente para você entender o contexto ali da questão,
tá? Mas vale lembrar que, de repente, você lê pelo menos o parágrafo em que está inserida essa frase específica que você vai ter que transformar para a voz passiva, talvez fique fácil de você entender a questão dos tempos verbais ali em que estavam inseridas essa frase, tá? Então, a frase era essa: a cheia atingia de modo violento as regiões mais ribeirinhas. E aí nós temos o segundo parágrafo, por isso que eu já estou pulando para aqui, para cá, tá? Então, nós temos ali, ó, que os gregos subestimassem os egípcios é, pois, compreensível. O que não é aceitável, contudo, é a repetição do mesmo preconceito, livro após livro. Na verdade, não há um milagre egípcio, ele tem bases muito concretas. O rio em si oferece condições potenciais que foram aproveitadas pela força de trabalho dos camponeses egípcios, os felás, organizados por um poder central no período faraônico. Trabalho e organização foram, pois, os ingredientes principais da civilização egípcia. O rio em si, como pode ser visto em ilustrações, ao mesmo tempo que fertilizava, inundava. Aí vem a nossa frase, ó. A cheia atingia de modo violento as regiões mais ribeirinhas e, parcamente, as mais distantes, tá? Como não é uma questão de interpretação de texto, né? É uma questão puramente gramatical, como é que ficaria essa frase ali passando para a voz passiva? Então, primeiramente, eu preciso identificar em que voz verbal essa frase está. Então, eu tenho ali o sujeito, a cheia, e logo em seguida um verbo de ação. A cheia atingia de modo violento as regiões mais ribeirinhas. Nós temos uma frase na voz ativa. Nossa, eu já ia falar passiva. Estou com passiva da questão na cabeça, ó. Tão focada que já estava falando bobagem. Ativa, tá? Mas eu preciso passar isso para a voz passiva. Para quem não se lembra dessa diferença, a voz ativa é quando o sujeito realiza a ação verbal. Me desculpe. Estou meio gripadinha, mas vamos lá. E a voz passiva, ela acontece quando o sujeito da oração recebe a ação do verbo, tá? Nesse contexto, o que acontece? Você tem ali, você teria que fazer toda uma inversão na frase. Vou dar um exemplo bem simples fora daquele contexto, que eu acho que daí vocês vão matar a charada já logo de cara. Se eu tivesse a seguinte frase: eu fiz o bolo, tá? Quem que é o sujeito da oração? Eu. Qual é o verbo? Fiz. E o que eu fiz? O bolo, ok? Agora eu vou transformar essa frase para voz passiva. Então, eu não posso mais, esse agente aí, ele vai ser transformado em agente da passiva, quando eu passo para voz passiva, tá? E aí, o complemento verbal vai ser transformado em sujeito, só que um sujeito paciente, que vai receber a ação. Então, passando para a voz passiva, essa minha frase, ela ficaria assim, ó. O bolo foi feito por mim, tá? Então, eu tenho um sujeito que recebe a ação e quem faz continua sendo o eu, né? Só que agora esse eu não está na posição mais de sujeito, e sim de agente da passiva, tá bom? Então, voltando ali para a nossa questão, como que seria a transformação dessa frase passando para a voz passiva? Então, nós tínhamos ali como opções: alternativa A, era atingida; B, foram atingidas; C, eram atingidas; D, atingiam; e E, atingem. O que você respondeu? Eu já vou dizer aí que nós temos uma pegadinha, que se você não for atento, você vai ficar com muita dúvida em duas alternativas. Olha a dica que eu estou te dando, tá? E depois que eu der para vocês a resposta, eu vou dizer por que isso acontece. E aí, qual foi a sua resposta? Alternativa A, B, C, D ou E? Eu espero que você tenha colocado aí como resposta a alternativa C, tá? Que diz: eram atingidas. Então, como ficaria essa oração, tá? As regiões mais ribeirinhas eram atingidas pela cheia de modo violento, tá bom? Então, o que acontece aí, ó? Provavelmente, se você respondeu aí A, B,
Isso vai acontecer por um motivo simples e eu preciso que você entenda, tá? Isso tem a ver com a flexão do verbo na frase original, tá? O verbo atingia. Em que tempo verbal esse verbo está? Está no pretérito, né? Mas que tipo de pretérito? Vocês lembram dessas aulas lá do primeiro ano? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Então, quando você transpusesse isso para a voz passiva, o verbo, que vai ser o verbo auxiliar, que vai ser flexionado, né? Ele também precisa estar no mesmo tempo verbal. Então, aí que estava o X da questão. Então, se a gente for pensar do ponto de vista estrutural, tanto a letra B quanto a letra C vão ter ali os mesmos elementos. Um verbo auxiliar e o verbo principal na sua forma do particípio. Mas o problema está justamente nos tempos verbais, que tinham que ser idênticos à da frase original, tá? Então, eu até trouxe aqui, ó, essa tabelinha para você visualizar o que eu estou falando. O verbo atingia, ó, se vocês repararem ali, ele está no pretérito imperfeito do indicativo, certo? E aí, qual seria o verbo ser, né? Também no pretérito imperfeito do indicativo. Olha lá, é a segunda opção. Por isso que tem que ser o eram atingidas, né? E não foram atingidas. Porque se você colocasse em foram atingidas, embora a forma estivesse correta, você não estaria condizente com o tempo verbal que estava a frase anterior. Então, aí está o pulo do gato, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Em relação a termos estruturais, a outra opção também estaria certa. Só não estaria certa com relação ao tempo verbal escrito lá na primeira frase, que você teria que manter esse mesmo tempo verbal. Vai mudar só a forma da voz, em vez de voz ativa para voz passiva, tá bom? Então, fique esperto nesses pequenos detalhes. Essa era uma questão capciosa, tá bom? Senão a gente erra de bobeira, né? Não era uma questão difícil, mas que precisava de bastante atenção. A questão 2, por sua vez, ela é uma questão de somatória, tá? Não sei se aí na tua região você tem questões desse tipo, mas existem alguns vestibulares que têm questões de somatória. Nesse tipo de questão, você não tem uma única alternativa que pode ser a correta, você pode ter várias. E aí você vai fazendo a soma das respostas corretas, tá bom? Então, seguindo aquela nossa mesma lógica, a gente tem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o texto está em seguida, tá? Ó, a gente vai ter que voltar no texto depois. Nós temos um texto longo, então por isso que eu já fui sublinhando as partes importantes ali, caso a gente precise ler isso dentro do contexto, tá bom? Então a questão era assim, assinale o que for correto. E aí nós tínhamos ali a numeração 1, 2, 4, 8 e 16. E as alternativas, se você olhar aqui nesse canto, elas estão relacionadas à somatória dessas respostas corretas, tá bom? Então, se você nunca viu uma questão assim, ó, prazer, está aqui uma questão de somatória. E aí a gente tem ali, por exemplo, ó, a expressão um imenso território no coração da Amazônia assume, na oração em que está inserida, a função sintática de aposto, adicionando uma explicação à expressão terra e Yanomami, na linha 2. Então, aqui a gente tem que ler esse contexto. Vamos ler ali essa parte, ó. O título do texto era Mineração e garimpo disputam a área maior do que a Bélgica dentro da terra indígena Yanomami. Tiros de fuzil, bombas de gás, ameaças. Indígenas da terra Yanomami, um imenso território no coração da Amazônia, passaram o último mês sob ataque de garimpeiros. Então, esse termo aí que está em amarelo, a questão está dizendo que ela é um aposto, deixa eu achar aqui, isso. Ó, exerce a função de aposto, adicionando uma explicação à expressão terra e Yanomami. Opa, fui para trás, é para frente, tá? Será que isso está explicando o que seria terra e Yanomami? Lembra o que é o aposto?
Não vou dizer aqui, senão eu já vou dar a resposta sem a gente nem começar a pensar. Então, é isso que você tinha que ver, tá? Já a número 2, né? Ou a somatória 2 ali, a expressão quase 1/3 de todos esses pedidos registrados lá na linha 32 e 33 é o sujeito sintático de buscam. Embora do ponto de vista semântico sentido, não seja o agente da ação verbal de buscar. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Lá na página, nas linhas, né? Página não, 32 e 33. Vamos achar, aqui ó. Aqui está a citação, ó. Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam, e aí isso seria o sujeito desse verbo buscam. É isso que você tem que analisar aí dentro desse contexto, tá? Então, 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. Aí, por ouro seria a continuação da frase. E aí, ele dá mais uma informação ali, né? Na alternativa ali, ó. Buscam, embora do ponto de vista semântico, não seja o agente da ação verbal de buscar. Então, será que aqui a gente tem um sujeito que é paciente, que recebe a ação? É isso que você vê aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, vamos pensando. A 4 ali, ó. A expressão no auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo, lá nas linhas 66 e 67, é um termo acessório da oração em que está inserida, colaborando para localizar o evento verbal em um determinado tempo, tá? Então, vai lembrando aí, ó, que na análise sintática vai determinar tempo em relação a um verbo, tá? E aí a gente tem, vamos lá ver o contexto, 60 aqui, ó. No auge dessa corrida, pelas riquezas do subsolo, a região chegou a ter 40 mil garimpeiros. Será que essa expressão no auge dessa corrida, ele vai indicar quando isso aconteceu? Né? Porque está indicando tempo. Se isso estiver certo, também você vai ter que somar também o número 4. Desculpinha. Vamos lá, a 8. A expressão 40 mil garimpeiros assume a função sintática de objeto direto da oração nucleada por chegou a ter, lá na linha 67, fornecendo ao leitor a informação de quantidade máxima de garimpeiros que a região chegou a ter, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Talvez aqui a gente tenha que ler um pouco antes e um pouco depois para entender, talvez, o significado desse chegou a ter. Então, vou ler a partir ali da linha 60, ó. A experiência desses indígenas na guerra contra o garimpo, entretanto, é longa. Começou nos anos 70, quando a ditadura militar lançou o primeiro mapeamento mineral da região, o Projeto Radan, que em pouco tempo atraiu pelo menos 500 garimpeiros para o território, ainda não reconhecido formalmente pelo país como terra indígena, o que só veio acontecer em 1992. No auge dessa corrida pelas riquezas do subsolo, a região chegou a ter 40 mil garimpeiros, quase o dobro da população indígena atual. Então, será que esse 40 mil garimpeiros seria o objeto de chegou a ter? É isso que está falando lá, ó, na nossa alternativa 8, tá? Ó. Função sintática de objeto direto da oração nucleada por chegou a ter, fornecendo ao leitor a informação da quantidade máxima de garimpeiros que a região chegou a ter, tá? E a última opção que nós temos ali, o número 16, diz o seguinte: a expressão por ouro funciona como agente da passiva da oração simples em que está inserida, por ser introduzida por uma preposição e por ser o agente da ação indicada pela forma verbal buscam. Isso a gente já tinha visto aqui nessa parte do texto, ó. Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. Então, será que o por ouro aí, ele seria um agente da passiva dessa oração? Tá? E aí, a que conclusão você chega
Opa, depois de analisar tudo isso, quais são as somas que você faria? Então, tá certo ali o número 1, 2 e 4, então a somatória seria 4, 5, 6, 7, né? Nem tem a opção 7, estou só chutando o número aqui. O que você somou aí? 4 mais 2 mais 8 vai dar 14? Também não tem 14, ó, tá? Então, alguma coisa tá errada nessa somatória aí que eu tô só fazendo de conta aqui, né, para vocês entenderem como funciona esse tipo de questão. O que vocês responderam? Alternativa A, B, C, D ou E? E aí, galerinha? Fala aí para mim, rapidinho. Manda aí a sua resposta. A, B, C, D ou E? Qual é a somatória? Quais são as questões que estão, as alternativas ali, né, as somatórias que estão corretas aí? Vamos ver a resposta? Então, nós temos como resposta a somatória 15. Para dar 15, gente, o que vai estar certo ali? Ó? Vamos ver. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quase todas. Quase todas. A única que estaria errada ali, ó, seria a 16, a opção 16. E se a gente for olhar, gente, é isso mesmo. A expressão imenso território no coração da Amazônia é um aposto, lá nas linhas 2 e 3, ó. O que é o aposto? Vamos lembrar? É o termo que a gente usa para explicar algo que foi dito anteriormente. E é justamente o que acontece aí. E esse anteriormente se refere à terra Yanomami. O que é a terra Yanomami? Um imenso território no coração da Amazônia, tá? É um termo acessório da oração. Tanto é que se eu quisesse tirar essa informação, o restante faria sentido, ó. Tiros de fuzil, bombas de gás, ameaças. Indígenas da terra Yanomami passaram o último mês sob ataque de garimpeiros, tá? Então, isso significa que essa informação não é essencial e nem faz parte da oração como integrante. Ela é um acessório, tá? Justamente porque ela está explicando melhor o que significa terra Yanomami. Então, corretíssima a primeira alternativa ali, o número 1. A 2, a expressão quase um terço de todos esses pedidos é o sujeito sintático de buscam, embora do ponto de vista semântico não seja o agente da ação verbal de buscar. Então, vamos ver isso aqui, essa questão do sujeito agente ali, não é, né? Um sujeito agente, ó. Quase um terço de todos esses pedidos registrados buscam por ouro, tá? Esse um terço de todos os pedidos registrados, não é ele que está fazendo a ação, está recebendo a ação, tá bom? Então, realmente, Opa! Aqui, ó. Realmente, ele não vai ser esse sujeito, né, que a gente já identificou que é o sujeito, não vai exercer a função de agente desse verbo buscar nesse contexto, tá bom? A 4, por que ela está correta? A expressão no auge dessa corrida é um termo acessório, né? Tudo, gente, que for, e aí sintaticamente esse acessório a gente vai classificar como adjunto, adverbial, nesse caso de tempo, porque indica quando isso aconteceu, isso é considerado um termo acessório da oração. A gente pode ter um adjunto adverbial de causa, de lugar, de modo. Esse aqui é de tempo, né? Porque está indicando quando que isso aconteceu, né? Então, está correto, tá bom? E a 8, a expressão 40 mil garimpeiros assume a função sintática de objeto direto da oração, nucleada por chegou a ter. Chegou a ter o quê? A região, lembra que estava escrito? A região chegou a ter 40 mil garimpeiros. Quem é o sujeito? A região. Qual é o verbo? Chegou a ter. Chegou a ter o quê? 40 mil garimpeiros, tá bom? E isso indicava a quantidade máxima que a região teve de garimpeiros, ok? Agora, por que, professora, que a 16 está incorreta, tá? Olha lá, por ouro, ali está dizendo, né, que por ouro funciona como agente da passiva da oração simples em que está inserida, por ser introduzida por uma preposição e por ser o agente da ação indicada pela forma verbal buscam. Olha lá, esse detalhe é o que vai fazer toda a diferença nessa resposta, ó. O por ouro
realmente ele inicia por uma preposição. Até aqui, as informações estavam corretas. Só que, tenta transformar isso aí para voz ativa. O ouro é que vai fazer isso, gente? Também não, ele não é um agente da passiva. Quase 1/3 de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. Isso seria o complemento do verbo buscar, complemento verbal. Se eu busco por alguma coisa, tá? E não o agente da passiva aqui, ok? Então, realmente está incorreta essa alternativa. Espero que você tenha entendido. Essa aqui também era meio capciosa, tá bom? Se você for olhar só por esse por ouro, né, sem entender o contexto em que ele está inserido, você vai errar, tá bom? Então, fique atento. Terceira questão. Considerando-se os aspectos linguísticos que estruturam o texto, é correto afirmar. Então, a gente tem ali esse texto. A nova lei da migração foi sancionada pelo governo federal em maio. Ela substitui o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, ainda no período da ditadura militar. Enquanto o Estatuto priorizava a segurança nacional e os interesses socioeconômicos do Brasil e do trabalhador brasileiro, a nova legislação é pautada pela defesa dos direitos humanos, pelo repúdio à discriminação e pelo tratamento igualitário. Pelas novas regras, o imigrante terá acesso a serviços públicos em saúde, à educação, à justiça, ao mercado de trabalho e aos benefícios da Previdência, e poderá participar de associações políticas. A lei estipula ainda punição para traficantes de pessoas e criminaliza a entrada ilegal de estrangeiros em território nacional. E também proíbe pronta deportação do imigrante ilegal detidos nas fronteiras. Detido, né? Porque está falando de imigrante. Agora, ele tem direito a um defensor público. As alternativas seriam essas aqui, ó. A. O termo pelo governo federal em a nova lei da migração foi sancionada pelo governo federal, tá? Se refere ao agente da ação verbal que é recebida pelo sujeito da oração. Ou seja, em outras palavras, ele está falando que o sujeito dessa oração é um sujeito paciente e, portanto, o agente da passiva, aquele que está fazendo a ação na frase de voz passiva, seria o pelo governo federal, tá? B. O conectivo enquanto, em. Enquanto o Estatuto priorizava a segurança nacional, estabelece uma relação de oposição à ideia anteriormente expressa, tá? Então, aqui a gente tem que ver no contexto ali, ó. A nova lei foi sancionada. Ela substitui o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, ainda no período da ditadura militar. Enquanto o Estatuto priorizava a segurança nacional e os interesses socioeconômicos do Brasil e do trabalhador brasileiro, a nova legislação é pautada pela defesa dos direitos humanos. Então, será que esse enquanto, como está dizendo aí, ele vai estabelecer uma relação de oposição à ideia anteriormente expressa? Fique atento a este detalhe, tá? C. A locução destacada em o imigrante terá acesso a serviços públicos em saúde complementa o sentido de terá, tá? Então, o imigrante terá a serviços públicos em saúde, complementa o sentido de terá, tá? D. Os vocábulos ainda e também em. A lei estipula ainda punição e em e também proíbe pronta deportação possuem diferentes valores semânticos. O que são valores semânticos? Diferentes sentidos. Então, será que o ainda tem um sentido e o também tem outro sentido nesse contexto? E a forma verbal criminaliza em. Criminaliza a entrada ilegal de estrangeiros, apresenta-se com 2 tipos de complementos, direto e indireto. Então, será que eu tenho ali um objeto direto e indireto relacionado a esse verbo? Então, vamos ver isso dentro do contexto ali da frase. Ó. Cadê o criminaliza? Deixa eu achar rapidinho. Aqui, ó. A lei estipula ainda punição para traficantes de pessoas. E criminaliza, quem está criminalizando? A lei, né? A lei criminaliza o quê? A entrada ilegal de estrangeiros em território nacional.
Então, essa parte aqui, você acha que você tem dois tipos de complementos do verbo, né? O objeto direto e o objeto indireto? E aí, fala para mim, o que você respondeu? Olha lá o enunciado de novo, ó. Considerando os aspectos linguísticos que estruturam um texto, é correto afirmar. O que está certo aí nessas opções? Lembrando, gente, que às vezes essas questões são, ó, cachorrentas. Desculpa a palavra. Mas por que cachorrentas? Porque ele vai ter ali, ó, quase tudo certo. Mas tem um detalhezinho que se você não prestar atenção, você vai errar, tá? Tô dando uma dica aí de umas duas que tem isso aí nessa questão. E aí, o que você respondeu? Vamos lá conferir? Então, você acertou se você respondeu que está correto, que está na letra A. O termo pelo governo federal em a nova lei da migração foi sancionada pelo governo federal, se refere ao agente da ação verbal, tá? Então, quem é que fez isso? O governo, se a gente transpusesse isso aí para voz ativa, ó, o governo federal criou, ou fez, ou sancionou, né? Acho que é melhor ali pelo verbo, sancionou a nova lei de imigração, tá? Então, realmente, ele é o agente da passiva naquela situação ali, ok? A B, gente, o detalhe da B é que ela não estabelece uma relação de oposição com a ideia anterior. Se a gente pensasse nesse enquanto ali, ó, vou voltar, tá? No contexto dessa oração em relação à outra, até faria um pouco de sentido. Mas em relação à ideia anterior, nunca, jamais, tá? A C diz ali, ó, vamos voltar à nossa resposta. A locução destacada em o imigrante terá acesso a serviços públicos. O que está destacado? Só serviços públicos, tá? Só serviços públicos não é um complemento do verbo terá. Ele terá o quê? Acesso. Esse a serviços públicos seria o complemento do termo acesso, que é o objeto. E é um nome. Se é um nome, isso seria um complemento nominal e não um complemento do verbo, tá? Então, cuidado. Você precisa ver os termos que você precisa analisar, eles estão relacionados a que tipo de palavra? Então, ele está relacionado à palavra acesso, que é um nome e não um verbo, tá? Então, não pode ser complemento do verbo terá, ok? A letra D, os vocábulos ainda e também possuem diferentes valores semânticos, é isso que está dizendo, tá? Será que eles possuem realmente diferentes valores semânticos? Ó, vamos ler, a lei estipula ainda punição e também proíbe pronta deportação, tá? Então, não. E a forma verbal criminaliza a entrada ilegal de estrangeiros, apresenta-se com dois tipos de complementos, direto e indireto. Também não, gente, ó. Criminaliza o quê? A entrada ilegal de estrangeiros. Tudo isso é o objeto, tá? Ah, mas professora, tem ali uma preposição de. Mas essa preposição está se referindo ao adjetivo ilegal, que vai compor ali a entrada ilegal. Tá bom? Então, não é. Está errado o seu palpite. Cuidado com os detalhes, lembra o que eu falei? Então, vamos à nossa quarta questão. Estamos chegando quase à nossa metade do simulado. E ela diz o seguinte, vai falar sobre o objeto direto preposicionado, tá? Vocês já estudaram bastante os objetos diretos e os indiretos. Mas, vocês devem ter visto nesse bimestre que também existe o tal do objeto direto preposicionado. Eu não preciso nem explicar, porque o Bechara ali no próprio texto, ele vai explicar o que é o tal do objeto direto preposicionado, tá? Mas vamos só lembrar de uma coisa. O objeto direto, naturalmente, é aquele complemento verbal que não necessita de uma preposição, tá? Aquele que precisa da preposição é o objeto indireto, tá? Então, olha lá o que diz ali o texto. O objeto direto preposicionado, quando, principalmente nos verbos que exprimem sentimentos ou manifestações de sentimento,
se deseja encarecer a pessoa ou ser personificado a quem a ação verbal se dirige ou favorece. Aí diz o seguinte no enunciado: a definição de Bechara é exemplificada com o seguinte verso do poema. Então, duas coisas. Primeiro, o que é o tal do objeto direto? Preposicionado, certo? Segunda coisa, o Bechara está falando que isso normalmente vai acontecer com algumas situações específicas, ó, com verbos que exprimem sentimentos ou manifestações de sentimento. Se deseja encarecer a pessoa ou ser personificado a quem a ação verbal se dirige ou favorece, tá? Nós vamos ter o objeto direto preposicionado justamente nessas circunstâncias, quando eu tenho um verbo que é transitivo direto, ou seja, esse verbo não pede uma preposição, mas mesmo assim a intrometida da preposição vai aparecer no objeto, tá? Mas o que eu preciso entender? Que ela não é necessária. Ela está ali para deixar mais explícita essas manifestações que o Bechara acabou de citar, tá? Para enfatizar aquilo que ele está dizendo. E não que o verbo exige aquela preposição, que é o contrário do objeto indireto, tá? Então, por exemplo, se eu uso o verbo fazer, quem faz? Faz algo. Se aparecer lá, ele fez de tal coisa, tá? Vamos supor, esse de não era necessário, o verbo não pede esse de, ele está de intrometido. Então, se fosse esse o caso, né? Eu não falei uma frase inteira, mas se fosse esse caso, nós teríamos ali um objeto direto, porque essa é a natureza desse verbo, desse complemento. Mas por que vai colocar ali a palavra preposicionada? Porque essa preposição é uma enxerida, apareceu sem ser convidada. Sabe aquelas visitas que às vezes chegam na nossa casa e que ninguém convidou? É tipo isso aí, tá? Esse é o tal do objeto direto preposicionado, tá bom? Mas a gente tem que entender que isso acontece nessas circunstâncias aí que o Bechara falou. Então, que alternativa será que isso acontece? Ó, A, então, de súbito, acendeu-se a chama. B, o palpitar de nossos corações. C, quem ama inventa as coisas a que ama. D, nem sabes tu o bem que faz a gente. Ou E, e era um revoo sobre a ruinaria. Ruinaria, isso mesmo. Nossa, que palavra, né? E aí, o que você colocou? Em quais dessas, ou em quais não, né? Em qual, que só tem uma alternativa correta, em qual dessas alternativas você tem um objeto direto, preposicionado, né? Uma preposição enxerida, que não foi convidada para a história, mas ela aparece aí para exprimir sentimentos, manifestações de sentimento, aquilo que o Bechara ali falou. E aí? Vamos lá para a resposta? Desculpa. A resposta a essa questão... olha aí, tem o texto inteiro, se você quiser ler, né? Mas vamos à resposta primeiro, depois a gente volta e lê o texto, para a gente ver em que sentido ele foi expresso, tá? A resposta a essa questão é a alternativa C, tá? Olha lá, quem ama inventa as coisas a que ama. Cadê a preposição ali, professora? Não estou enxergando preposição ali. Então, vamos lá. Primeiro, lembra que o a também pode ser uma preposição? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, tá? Também é uma preposição. O a também pode ser artigo, tá? Só que ali a gente tem uma oração invertida ali, ó. A que ama, é como se eu dissesse assim, ó, ama alguma coisa. Aquele que é um pronome relativo, está substituindo uma palavra que já foi dita anteriormente, tá? Então, aquele a que veio antes dele seria a preposição, entre aspas, necessária ou relacionada ao verbo amar. Mas o verbo amar não pede essa preposição, ela está ali de enxerida, bom? Então, essa é a situação. E se você olhar, o verbo amar é um verbo que vai expressar justamente os sentimentos de alguém, de uma pessoa para com a outra, né? É justamente a situação que a gente vai ver. Aquele de súbito. Professora, mas o de súbito também tem uma preposição. Mas ali não seria um complemento de um verbo. A B, né? O palpitar de nossos corações.
Também, ó, de nossos corações está relacionado a um substantivo. Palpitar ali não é verbo. Então não tem como ser um objeto. Palpitar ali é um substantivo. Ó, o palpitar, tá? Então também não tem como ser a alternativa B. A D, nem sabes tu o bem que faz a gente. Se faz algo a alguém, né? Então tá tudo certo. E era um revoo sobre a ruinaria. Onde isso revoava? Isso ali tá certo, onde junto adverbial, ok? Então, alternativa C. Espero que você tenha acertado, não era uma questão tão simples. Vamos à nossa quinta questão, que tem como enunciado o seguinte: essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de... Então, a gente sabe que as notícias são gêneros textuais que têm como principal função informar a respeito de um fato acontecido, ocorrido, tá? Vamos ler a notícia, então, para a gente entender o contexto. Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave, vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave transmitida pela picada de mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema do PL 404/17, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro, tá? Então, lido o texto, qual que é o outro papel que essa notícia, vocês acham que ela cumpre? Obviamente, a função de informar o que é a leishmaniose, a gravidade que isso tem, né? Mas que mais que essa notícia procura fazer? A, fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade? Será que a notícia tem essa função de fiscalizar? B, defender os serviços gratuitos de atendimento à população? C, conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública? D, propor campanhas para a ampliação de acesso aos serviços públicos? E E, responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Qual é essa outra função que essa notícia tem? E aí, vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. O que você respondeu? Vamos à nossa resposta. Alternativa C, gente. Primeiro, ó, pensa aqui comigo. Fiscalizar, uma notícia não tem função de fiscalizar nada, né? Quem tem que fiscalizar são os órgãos públicos. Ela pode alertar, mas não fiscalizar. Essa não é a função da notícia. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população? Não, ela vai trazer essa informação para que a gente faça essa defesa, mas a notícia também não tem essa função, tá? Conscientizar, sim. Então, através das informações que são colocadas na notícia, eu vou me tornar consciente em relação a esse problema e vou tentar, aí sim, buscar órgãos que fiscalizem ou vou tentar defender esse projeto de lei e assim por diante. Mas quem tem essa função de defender, fiscalizar, propor campanhas e tudo mais, não sou eu, e muito menos a notícia, tá? Quer dizer, em alguns casos sou eu, mas a notícia não. E responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Também não. Talvez ela traga essa informação à população, de que eles não estão atuando da forma como deveriam, mas não tem como função responsabilizar, tá bom? Então, só poderia ser a alternativa C, ok? Normalmente, esses textos vão ter como intenção, primeira, informar e depois conscientizar a população sobre a gravidade daquela situação, para que aí sim a população se mobilize, cobre, fiscalize e aí por diante, tá bom? Questão 6, olha lá. O enunciado diz assim, observe as afirmações abaixo sobre a função sintática desempenhada por certos elementos das orações.
A gente não tem aqui, tem o texto também, né? Mas vamos ver se a gente consegue responder isso sem ler o texto, ou se não ler dentro do contexto ali da frase. Os cães e as latas de lixo desempenham a função sintática de objeto direto. Aqui não tem como, a gente vai ter que ler, né? Então vamos lá, ó. 22 e 23, 20, 21, ali, ó. E ele verifica com divertida surpresa que continuam a existir os cães e as latas de lixo, apesar de Einstein. O que os cães e as latas de lixo é dentro deste contexto dessa frase, tá? Depois, a janela, tá vendo que tem ali, ó, o acento grave que vai indicar crase? Isso é uma informação importante, tá? Desempenha a função sintática de complemento nominal, lá na linha 31, vamos achar a linha 31, ó. Clarimundo debruça-se à janela. Então, esse à janela está relacionado ao verbo debruçar-se, tá? E aí, o que isso traz? Essa informação à janela, o que isso traz em relação ao debruçar-se? Será que é um complemento nominal? Tá? Depois, a gente tem tudo lá na linha 44. Vamos lá para a linha 44. Um galo canta num quintal. Roupas brancas se balouçam ao vento. Balouçam, isso mesmo, ao vento. Pendentes de cordas. Clarimundo ali está como um Deus onipresente que tudo vê e ouve. O que esse tudo é nessa oração? Ó, tá relacionado ao verbo ali, ó. Vê e ouve, mas está numa ordem meio também que se a gente não prestar atenção a gente erra, tá? E aí, o que você respondeu? O que está correto? Apenas um, apenas dois, apenas três, apenas um e três, ou apenas... Não, agora não é mais apenas. 1, 2 e 3. Todas as opções estão corretas. E aí, o que você respondeu? Vamos à resposta? Então, deixa eu ver, onde é que eu coloquei a resposta? Aqui, gente, ó. Apenas 3, tá? Tudo desempenha a função sintática de objeto direto. Olha lá, vamos voltar à linha 31. Cadê a 31? Ali, ó. Então, tô lendo certo aqui? 30, clarimundo, debruça-se a janela. Então, tudo isto... Não é aqui. Peraí. Vamos voltar que eu já me perdi. Não, tudo, é linha 44, ó. Tô lendo lá de cima. Que confusão que eu fiz, né? Tudo, linha 44. Me desculpem. Vamos lá. Clarimundo ali está como um Deus onipresente, que tudo vê e ouve. Quais são os verbos ali, ó? Que vê tudo e ouve tudo. Esse tudo é o complemento do verbo. Quem que é o sujeito? Quem que está ali como Deus onipresente, que tudo vê? É o clarimundo, tá? Esse seria o sujeito. Os verbos vê o quê? Tudo. Ouve o quê? Tudo. Complemento do verbo, tá? Então, está correto. Na outra opção, ó, o à janela, já vou me adiantando ali na linha 31, se você olhar, esse à janela está relacionado ao verbo debruçar-se, ele vai indicar onde ele se debruçou, à janela. Então, isso seria um adjunto adverbial, né? Aí ele está dizendo que era um complemento nominal, tá? Lembrem-se, gente, sempre que eu tiver um termo da oração que se refere a um verbo, indique lugar, tempo, modo, negação, afirmação, são adjuntos adverbiais, ok? E ali também a gente não tem esse termo como objeto direto. Vamos lá voltar, ó. Qual que é a linha mesmo, gente? Até me perdi, ó, tantas linhas, 22 e 23, vamos lá. E ele verifica, com divertida surpresa, que continuam a existir os cães e as latas de lixo. Aqui a gente tem uma oração na ordem invertida. O que continuam a existir? Os cães e as latas de lixo. Isso, na verdade, é o sujeito da oração. Coloca isso no começo agora, ó. E ele verifica que os cães e as latas de lixo continuam a existir, tá? Então, isso seria o sujeito ali dessa oração. Então, não pode ser objeto direto. Então, realmente,
A resposta correta é apenas 3. Pegou? Me acompanhou? Dá uma despreguiçada aí, ó. Eu sei que vocês estão já cansados, estamos quase chegando ao nosso final. Vamos para a questão 7, dá uma voltinha, bebe uma água e vamos aí para a nossa etapa final, ok? Então, agora são questões curtinhas. Questão 7 diz assim, ó. Examine a tirinha do cartunista Silva João, publicada em sua conta do Instagram em 26 de nove de 2019. E diz ali, ó, o efeito de humor da tirinha está centrado na ambiguidade do termo. O que é ambiguidade, gente? É quando um mesmo termo ele pode ter mais de um sentido naquele contexto. Olha lá a tirinha. Seu Jaime, inspire. Olha a situação. Em que momento ele está ali, o seu Jaime? Inspire. Depois, cheguei na capital sem nada no bolso. Dormia debaixo da Kombi. Mas acreditei no sonho e hoje sou um bilionário. Putz, lindo. Então, se a gente for olhar os dois contextos, a ambiguidade está em que palavra dessa tirinha? A, inspire. B, cheguei. C, bolso. D, acreditei. Ou E, sonho. Essa tá fácil, né, gente? E aí, o que você colocou? Responde aí pra mim. 2 segundos. 1, 2, acabou o tempo. Então, a resposta certa é a A, gente, inspire. Por quê? No primeiro contexto, inspire está lá relacionado àquela situação do médico. Inspire, fulano, né? Ou seu Jaime, inspire. E no outro contexto, ele virou bilionário. Significa que esse inspire, ele teve o sentido ali de inspirar, de trazer inspiração a essa pessoa. E ela fez e conseguiu ser bilionária, tá? Então, só podia ser a alternativa A. Acho que todo mundo consegue chegar a essa conclusão, ok? A questão 8 também trata-se de um texto. E o enunciado diz o seguinte. O texto faz parte do domínio discursivo jornalístico e seu principal objetivo é... Então, pensa, né? Texto jornalístico. Qual é o principal objetivo de um texto jornalístico? Eu não estou falando de outros tipos de textos, né? Então, o texto diz ali assim, ó. Mais de 6.000 indígenas de vários povos de todas as regiões do Brasil estiveram em Brasília na última semana de agosto de 2021 no acampamento Luta pela Vida. Além de mobilizações no Congresso Nacional para denunciar violências, reivindicar o reconhecimento de direitos, o principal objetivo foi acompanhar o adiado julgamento no STF, uma decisão sobre a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclengue, não sei se eu estou lendo certo, cujo resultado terá repercussão geral nas instâncias judiciais e servirá como referência para todos os processos demarcatórios dos territórios indígenas. Setores contrários aos direitos indígenas defendem a tese do marco temporal, que estabelece a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como limite para a reivindicação e reconhecimento territorial pelos indígenas. A retomada do julgamento está prevista para 2022. Lembra que eles fizeram isso em 2021, né? Está lá no início do texto. Um ano de eleições presidenciais em um contexto de retrocessos sociopolíticos. Então, qual é o principal objetivo do discurso jornalístico desse texto? A. Informar sobre a mobilização de diferentes povos indígenas brasileiros para reivindicar seus direitos, principalmente no que se refere à demarcação de terras indígenas. B. Alertar a sociedade sobre os efeitos do marco temporal na demarcação dos territórios indígenas. C. Conscientizar a sociedade sobre a importância da demarcação dos territórios indígenas. D. Denunciar os crimes cometidos contra os povos indígenas, sobretudo em relação à demarcação de suas terras. Ou E. Debater a temática da demarcação de terras indígenas em território nacional. E aí? É uma questão de interpretação de texto, né? Qual é o principal objetivo desse texto que faz parte do discurso jornalístico? Aí já está a resposta. Alternativa A. Como a gente acabou de ver, o texto jornalístico, primeiramente, ele tem como intenção sempre informar, tá? E depois, talvez, conscientizar.
Mas a primeira função é informar, né? E a partir dessas informações que vão gerar conscientização, aí a população vai poder alertar, denunciar e assim por diante. Mas não que o texto jornalístico tenha como primeiro objetivo esses outros elementos: alertar, denunciar, conscientizar, debater, ok? Aquilo que a gente já tinha falado ali na outra questão. Questão 9, penúltima questão. Olha essa aqui, a família dinossauros, né? Quase isso. Sobre memes e sua interpretação nas relações sociais, é correto afirmar que... Essa é uma questão muito atual. Hoje, muitos vestibulares trabalham com esses novos gêneros textuais que surgem aí na internet todos os dias. E o meme é um deles, né? Aí a gente tem ali o conceito de meme. O conceito de meme data da década de 70, tendo sido empregado primeiramente de forma despretensiosa por Richard Dawkins, em seu livro O Gênio Egoísta. Após algumas décadas, o meme se tornou um fenômeno típico da internet, popularizando-se por meio de coleções de textos, imagens, comportamentos, desafios ou memórias. E aí o textinho diz ali, ó, aquecimento global? Qual a desculpa de vocês? O dinossauro falando. A gente, pelo menos, teve um asteroide. E aí, o que é correto afirmar, né, sobre os memes e sua interpretação nas relações sociais? Que a utilização de memes diante da imensa quantidade de informações presentes na internet propiciou uma maneira de se selecionar o conteúdo mais relevante dentro de um contexto e de se destacar tal conteúdo de modo que muitas pessoas sejam atingidas? Será que é isso que é correto afirmar sobre os memes e as interpretações que vão ser estabelecidas nessas relações sociais? B. A aplicação de memes tem um ciclo de vida finito e bem definido. E, à medida que se espalham, eles vão perdendo a capacidade de se ressignificar em outros contextos. Será que é isso? C. A aplicação de memes tem unicamente, ó, cuidado com essas palavrinhas, ó, unicamente a função de divertir, não sendo possível despertar reflexões sobre temas recorrentes de grande importância por parte de quem os visualiza. D. Os memes são desprovidos de estrutura, de forma que dificultam os anseios e as vontades de pertencimento, entendimento e expressão dos usuários de redes sociais que os compartilham. Será que é isso que acontece com os memes? Ou E. O compartilhamento de memes, por ter uma característica pautada em ironia e descontração, encontra muito pouco espaço para a tradução de problemas pessoais, desabafos, fracassos e angústia dentro da realidade. É isso que acontece com os memes? Lembra que é para a gente estabelecer relação entre as interpretações e as relações sociais do meme, né? Hoje em dia. E aí, gente, acho que essa aqui tá quase fácil, né? Talvez você fique ali em dúvida em duas alternativas, mas tem umas aí que são meio absurdas, se você leu com bastante atenção, tá? O que você respondeu? Vamos à nossa resposta? Alternativa A. A utilização de memes diante da imensa quantidade de informações presentes na internet propiciou uma maneira de se selecionar o conteúdo mais relevante dentro de um contexto e se destacar tal conteúdo, de modo que muitas pessoas sejam atingidas. É isso que está acontecendo com os memes que são produzidos aí. A gente destaca aquilo que a gente quer destacar e a gente sabe que isso é transmitido aí de forma massiva. Às vezes tem gente que nem viu o episódio, né, que levou ao meme e tem conhecimento sobre o episódio por meio da meme, que circulou aí nas redes sociais. A B, gente, ó, tem um ciclo de vida finito e bem definido, e à medida que se espalham, eles vão perdendo a capacidade de se ressignificar em outros contextos. Não necessariamente. Muitos memes que foram usados em determinados contextos foram usados mais para frente com outras finalidades. Então, estaria incorreto. A C, gente, né? Não preciso nem dizer. Aquela palavra ali, ó, unicamente, já estraga tudo. Óbvio que tem a função de divertir, mas não tem a única função de divertir, né? A D,
os memes são desprovidos de estrutura. Claro que não. Tem uma estrutura, sempre está relacionado uma imagem com um texto, tá? E ainda diz o seguinte, ó, de forma que dificultam os anseios e as vontades de pertencimento, entendimento e expressão dos usuários. Então, essa falta de estrutura é tão grande, é isso que ele está dizendo ali, né? Que eu não consigo compreender o que aquele meme significa. Não, né, gente? A gente entende e muito bem os memes que circulam por aí na internet. E por último, o compartilhamento de memes, por ter uma característica pautada em ironia e descontração, encontra muito pouco espaço para a tradução de problemas pessoais, desabafos, fracassos e angústias diante da realidade. Não, não tem nada a ver com isso. É muito pelo contrário, certo? Acho que de memes vocês entendem bem, né? Então, não tem como questionar ali a alternativa A. Chegamos à nossa última questão, que está relacionada ali, ó, a uma letra de uma música. A pergunta é, está correto que se afirma em? E a música é essa aí, bem curtinha, ó. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de muita sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Belchior, sujeito de sorte, tá? E aí as alternativas são, né, as afirmações que se fazem a respeito disso. Os adjuntos adverbiais temporais remetem a um contraste entre passado e presente, o que reforça o caráter metafórico do texto, tá? Será que é isso que acontece aí? Segunda alternativa ali, ó. A locução apesar de contribui para a expressão de um sentimento inesperado em relação ao sentido de muito tempo. Cadê o apesar de ali, ó? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Por quê? Apesar de muito moço, me sinto são e salvo. Então, será que esse apesar de contribui para a expressão de um sentimento inesperado em relação ao sentido de muito moço? Será? E terceira opção, as formas verbais morri e morro, embora se refiram a momentos distintos, apresentam sentido denotativo. Então, será que está no sentido denotativo esses verbos aí nesse contexto? E aí, o que você respondeu? Um apenas, dois apenas, um e dois apenas, dois e três apenas, ou um, dois e três. E aí, fala para mim os últimos minutinhos que você vai ter comigo hoje. O que você respondeu? Vamos à nossa resposta? Alternativa C, um e dois apenas, tá? Porque, gente, esse morri e morro não se referem a sentidos denotativos. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Gente, só por aí você já veria que não tem sentido denotativo. Porque se ele tivesse realmente morrido, como que ano passado ele morre, mas esse ano ele não morre? Né? Impossível. Então, só pode estar no sentido conotativo esses verbos. Então, essa opção estaria incorreta. Já ali, os adjuntos adverbiais temporais remetem a um contraste entre passado e presente, o que reforça o caráter metafórico. É uma metáfora que está sendo feita no texto todo, né? Do que aconteceu, do que vai acontecer. E na 2, nós temos ali, ó, a locução apesar de contribui para a expressão de um sentimento inesperado em relação ao sentido de muito moço. Apesar de, é como se fosse uma exceção, apesar de ser muito moço. Então, é uma coisa inesperada, né? Então, está correto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado toda a aula, tenham aprendido bastante, fiquem atentos às pequenas palavrinhas aí que podem fazer diferença na sua resposta e até a próxima aula de língua portuguesa. Um abraço para todos.
E aí mandaram bem língua portuguesa? Importante, hein? Importante você já estar ali se preparando, né? Segundo ano tem que estar bem preparado, porque o Enem chega ano que vem e vem rápido, você nem percebe, já está lá sentadinho fazendo sua prova e é claro, quem está conosco com certeza vai mandar muito bem. Para fechar essa noite, vamos de literatura. Olha, pensa uma disciplina que eu gosto, em literatura. E quando a gente fala literatura, professor Michel. Professor, vem para cá, o palco é seu e rodou vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de literatura no Chave do Enem. Eu sou o professor Michel e é um prazer estar mais uma vez com você aqui para a nossa recapitulação das lições. Você já recebeu suas lições, já passou um tempo com a sua tarefa, já preencheu as suas respostas e chegou a hora da gente conferir juntos. Mas diz aí para mim, como é que está o seu ano? Como é que está o curso de literatura do segundo ano do ensino médio? Todo mundo craque e preparado para a nossa grande prova do Enem? Você sabe que o nosso material da Casa Publicadora Brasileira, nosso material específico de literatura para a rede adventista, é um material muito consistente e somado ao trabalho que o seu professor realiza em sala de aula, juntamente com essas aulas, é sucesso garantido. Então seja bem-vindo à nossa aula de literaturas dentro do campo das linguagens e vamos que vamos. Vamos para as perguntas então? Galera da produção aí está atenta hoje para interagir com o pessoal, para falar para a gente se eles acertaram, se eles erraram. E você que já realizou as suas perguntas, pega as suas anotações, deixa um cantinho aí para você deixar as suas observações também e pode usar o chat sempre que você quiser. Fechou? Vamos que vamos então para a nossa primeira pergunta de literatura. O nosso foco é sobre Machado de Assis. Nós vamos te posicionar mais uma vez, estamos no século XIX, falando sobre os movimentos literários da segunda metade desse século, e a gente chegou, em oposição ao romantismo, à escola do realismo. É uma escola que causa uma ruptura muito grande com esse modelo de pensamento e fala sobre esse ambiente ainda da corte aristocrata, mas de uma maneira a expor os problemas de uma sociedade. O nome mais importante é Machado de Assis, o nosso representante do realismo brasileiro, o maior nome, e é com ele que essa escola se inaugura de forma didática em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Várias das nossas questões hoje são sobre o Machado de Assis e também sobre essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos que vamos para um texto para que a gente leia juntos. Vamos lá então. Esse texto aqui está no livro Memórias Póstumas e esse fragmento diz assim: tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemiu o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei. Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Te fez alguma coisa? Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. A partir do fragmento e da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, avalia as assertivas a seguir. O que está pegando aqui nesse excerto? Nessa parte de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis faz uma narrativa acerca do comportamento determinista. Nessa história, enquanto o Brás Cubas era pequeno, ele tinha um escravo que o servia a família e que era com uma idade muito parecida à idade dele. Esse era o escravo Prudêncio.
Depois de algum tempo, como o texto diz, o nosso excerto, ele recebe a alforria pela parte do pai do Brás Cubas, e ele é encontrado nesse momento pela rua, tendo ele a posse de um escravo para si também. Ele havia sido escravo, recebeu a alforria e agora ele teve o direito de comprar um escravo também. E tendo ele um escravo, ele replica o mesmo comportamento violento que ele havia recebido dos seus senhores quando ele próprio era um escravo, ok? Então a crítica de Machado de Assis aqui nesse caso está o fato desse comportamento, essa banalidade da maldade sendo repetida pelo agressor, o agredido quando vira um agressor, fazendo novas vítimas agredidas também. Vamos lá, vamos avaliar então as assertivas a seguir, ver quais delas dizem respeito àquilo que a gente leu e ao caráter da obra e do próprio realismo. Número 1, assertiva número 1. Esse trecho exemplifica o comportamento agressivo de homens que eram escravos de grandes senhores, conforme o espírito de romances naturalistas no qual essa obra está inserida. E aí, verdadeiro ou falso? Número 2. Prudêncio ostenta como proprietário ou senhor de um escravo. Entretanto, ao obedecer à ordem de Brás Cubas, seu antigo carrasco, Prudêncio retorna à condição de submisso da qual não havia saído. Ele demonstra não ter sido preparado para assumir o novo regime de vida com liberdade. E aí, verdadeiro ou falso? E ainda, número 3. Ao espancar o escravo com violenta tirania, após ter sido alforriado, Prudêncio repete em outro preto o mesmo sofrimento pelo qual ele passara, antes de liberto, e seu comportamento revela ser o reflexo do sistema escravocrata praticado no Brasil. São 3 alternativas e a gente precisa analisar cada uma delas. Existe uma questão, um problema acontecendo com a alternativa número 1, porque ele diz que o espírito dos romances naturalistas no qual essa obra está inserida. E como o professor falou no comecinho do nosso resumo, aqui na nossa discussão desse vídeo, a gente percebe que, na verdade, o Machado de Assis, juntamente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está inserido no movimento literário ou escola literária chamada realismo. Essa escola realismo, ela se inaugura juntamente a outra escola literária chamada naturalismo. Mas o naturalismo, ele vai ser um realismo exagerado. Ele vai ser um realismo que vai tocar ainda mais fundo nas feridas. Elas surgem praticamente ao mesmo tempo como resposta à oposição ou ruptura à mesma escola literária, que é a escola do romantismo. Mas quando a gente fala do naturalismo, nós estamos falando de outras obras, entre elas, a mais importante, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Portanto, essa obra e nem o próprio Machado de Assis não se encaixam dentro desse recorte naturalista, mas eles são os representantes do realismo. E é por isso que essa alternativa é falsa, não é verdadeira. Vamos lá então para número 2. O Prudêncio, resumindo aquilo que a gente já leu, quando ele encontra o seu antigo senhor, ele se torna submisso do seu antigo senhor, ou seja, ele já era um dono de si, alforriado, que inclusive tinha o seu próprio escravo, mas quando ele se encontra com Brás Cubas e recebe uma ordem de Brás Cubas, ele retorna sim à sua condição de submisso da qual ele havia saído. Ou seja, ele não se mostra preparado para assumir o novo regime com liberdade. Ele ainda, dentro de si, se sente um escravo quando se depara com o seu senhor. Verdadeiro. E número 3, quando ele espanca o Prudêncio, o escravo com tanta violência, após ter sido alforriado, ele repete em outro escravo o mesmo sofrimento pelo qual ele passara, antes de liberto. E o seu comportamento revela ser o reflexo do sistema escravocrata praticado no Brasil. Exatamente, essa alternativa ela é muito assertiva porque ela analisa qual é a referência e qual é a crítica que Machado de Assis faz por meio da história narrada por Brás Cubas. Juntamente com essa história do Prudêncio, que sendo alforriado se torna agora tão malvado para praticar o mal da mesma forma que ele sofria, ele está de alguma forma pintando o motivo pelo qual existe a perpetuação desse pensamento escravo no Brasil. Alternativas corretas, então, que nós temos a opção 1 e 2, 2 e 3, 1, 3, 1, 2 e 3. Parabéns para você que marcou a letra B. Estão corretas apenas alternativas 2 e alternativa 3. E aí, acertou?
Se você errou, conseguiu entender qual foi o motivo que você havia errado, aqui tem que estar tudo claro, transparente para você, fechou? Essa foi só a nossa primeira pergunta. Vamos continuar então? Agora a gente vai ver uma outra veia de Machado de Assis. Machado de Assis, além de ser um cronista e além de ser um contista e além de ser um romantista, ele também escreveu durante o romantismo. Então preste atenção nisso aqui. Embora Machado de Assis seja o maior representante da escola do realismo, o próprio Machado de Assis teve a sua fase romântica. Nós temos obras que envolvem romances e que envolvem contos ou pequenas novelas da fase romântica de Machado de Assis. Portanto, é com Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele rompe para com o romantismo e para com a sua própria obra. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem essa nova fase do Machado de Assis. Mas a gente encontra escritos do Machado de Assis que têm características românticas. Nesse momento, a gente vai ver, por exemplo, um poema de Machado de Assis, e ele está escrevendo de uma maneira clássica. Eu acho que você já começou a estudar nesse primeiro semestre um pouquinho acerca de escansão e de métrica, sabe contar essas versos ou essas sílabas fônicas ou fonéticas que nós temos em cada verso. Para você que sabe do que eu estou falando e passou por esse processo com seu professor, esse material está ali, esse conteúdo está ali no seu material da CPB. Este poema, ele é composto por sílabas dodecassílabos, ou seja, cada um desses versos contém 12 sílabas fonéticas, lembrando que na última palavra a gente termina de contar até a sílaba tônica da palavra, ok? Além de ter um conteúdo bacana, ele tem também essa estrutura refinada, clássico dessa sua fase romântica. Vamos a ele então. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul, como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume, que da grega coluna à gótica janela, contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume. Enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Machado de Assis aqui nesse poema, ele está brincando exatamente com essa insatisfação que cada um dos elementos do seu poema tem em relação a quem é. Isso é, de alguma forma, uma crítica também ao próprio comportamento humano. Essa é a versão do século XIX poética lírica do Machado de Assis para o provérbio popular, a grama do vizinho é sempre mais verde. Essa é a ideia de cada um estar de olho nas características do outro sem se dar conta das boas características que possui. Bom, a leitura do poema, vamos lá para a pergunta, a leitura do poema permite inferir. Deixa eu passar aqui para você, aí está. A leitura do poema permite inferir que, letra A vontade de cada um querer ser algo diferente do que é, gera insatisfação pessoal. Ou ainda a letra B, o desprezo pelo outro é uma constante nas relações humanas. Ou letra C, insatisfação pessoal leva à autodestruição. Letra D, busca pelo sucesso turva os sentidos do homem. Ou ainda, letra E, desejo de ser diferente é a origem da maldade humana. Professor, se eu pegar cada uma dessas alternativas, parecem que algumas delas podem ser verdadeiras. Preste muita atenção. Nas questões que você vai encontrar sobre literatura, seja nos vestibulares ou seja também no Enem, você pode encontrar alternativas que sejam absurdas, e que estão falando de contextos totalmente diferentes da proposta do enunciado, do autor, do momento histórico, mas você vai encontrar também alternativas que parecem ser verdadeiras e é por isso que você deve estar ligado com o enunciado. E nesse caso, o enunciado diz que a leitura do poema permite inferir que várias dessas alternativas dizem respeito à condição humana, mas elas não são abordadas pelo poema. Então, olha o caminho de interpretação. O poema fez um retrato da condição humana utilizando essa metáfora dos elementos da natureza, dos astros. Essas alternativas também falam sobre a natureza humana,
mas elas não podem ser encontradas no poema, que fez um outro tipo de análise. A grande pergunta é, baseada nessas 5 alternativas, qual delas pode ser encontradas em vestígios do nosso texto? Em qual delas nós podemos afirmar que o texto quis inferir? E o que é que você marcaria? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Essa aqui é fácil, hein? Essa aqui eu acho que a galera tem acertado lá no caderno que respondeu, aqui no chat também. Eu acho que essa aqui é muito fácil. Vamos lá então para a resposta? Parabéns para você que assinalou a letra A. A leitura permite a gente inferir que a vontade de cada um querer ser algo diferente do que é o que gera a insatisfação pessoal. E essa, como eu já disse, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma parábola, é de alguma forma uma representação do que acontece com o gênero humano, com aquilo que acontece com cada um de nós, ok? Muito bem, tivemos 2 exemplares aqui de Machado de Assis, para que você conheça esse nosso grande nome da literatura brasileira, grande nome do realismo e do século XIX. Vimos um excerto do seu grande poema e vimos um excerto também da sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos para a terceira pergunta agora? Vamos lá. Pergunta na tela para a gente tem um texto aqui maior, bastante paciência, não dorme comigo, hein? Vai comigo aqui acompanhando esse texto para que você possa se deliciar. O objetivo do professor de trazer esse texto mais longo é primeiro porque você está aqui nas linguagens, você precisa exercitar suas linguagens, mas é para que você aprecie junto comigo a característica narrativa de Machado de Assis. Em algum momento você precisa ser exposto a esse texto a fim de que você possa aprender a gostá-lo, assim que você possa aprender a apreciá-lo. E esse é o momento para que você tenha acesso a um excerto de uma crônica agora escrita por Machado de Assis. Você já sabe bem, a crônica ela está dentro do bojo do guarda-chuva do gênero narrativo. Ela se parece em algumas coisas com o próprio conto, por ser um texto curto, porém, uma crônica é baseada em aspectos da verossimilhança. O cronista, de fato, pode se basear em algo que ele presenciou, ou ele pode criar uma situação para que o seu narrador cite, então, uma situação cotidiana. Não há uma narrativa episódica de um grande acontecimento. A crônica se baseia no dia a dia, nos fatos comuns, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Vamos para essa crônica, então, de Machado de Assis. Na tela, bem grandão para você. Para responder à questão, leia o trecho inicial de uma crônica de Machado de Assis, publicada originalmente no dia 17 de julho de 1892. Veremos um texto, então, típico do final do século XIX. É uma crônica. Um dia desta semana, farto de vendavais, naufrágios, boatos, mentiras, polêmicas, farto de ver como se decompõem os homens, acionistas e diretores, importadores e industriais, farto de mim, de ti, de todos, de um tumulto sem vida, de um silêncio sem inquietação, peguei de uma página de anúncios e disse comigo, ele está fazendo a leitura de um jornal: Eia! Passemos em revista as procuras e ofertas, caixeiros e desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, oficiais de barbeiro, casas para alugar, amas de leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, tosses crônicas. Ele está passando aqui pelos classificados, os anúncios do jornal. E o meu espírito, estendendo e juntando as mãos e os braços, como fazem os nadadores, que caem do alto, mergulhou por uma coluna abaixo. Quando voltou à tona, trazia entre os dedos esta pérola, abre aspas para aquilo que o nosso narrador leu na notícia ou no classificado do jornal. O anúncio é: uma viúva interessante, distinta, de boa família e independente de meios, deseja encontrar por esposo um homem de meia idade, sério, instruído e também com meios de vida, que esteja como ela, cansado de viver só. Resposta por carta ao escritório desta folha com as iniciais MR, anunciando a fim de ser procurada essa carta. Olha aí, galera, aqui era a rede social do século XIX, hein? Eis aqui o Tinder do século XIX. Continuando. Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava ver-te, ou quando menos possuir o teu retrato, porque tu não és qualquer pessoa. Tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres. Ai de quem está só,
dizem as sagradas letras, mas não foi a religião que te inspirou esse anúncio. Nem motivo teológico, nem metafísico. Positivo também não, porque o positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, longa e aborrecida experiência? Não queres amar, estás cansada de viver só. E a cláusula de ser o esposo, outro aborrecido, farto de solidão, mostra que tu não queres enganar nem sacrificar ninguém. Ficam desde já excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que impões a cláusula da meia-idade, zona em que as paixões aferrecem, onde as flores vão perdendo a cor purpérea e o vício eterno. Não há de ser um náufrago à espera de uma tábua de salvação, pois que exiges que também possua. E há de ser instruído para encher com as coisas do espírito as longas noites do coração e contar, sem as mãos presas, a tomada de Constantinopla. Viúva dos meus pecados, quem és tu que sabes tanto? O teu anúncio lembra a carta de certo capitão da guarda de Nero, rico, interessante, aborrecido como tu, escreveu um dia ao grave Sêneca, perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia. Explicava-se por figura: não é a tempestade que me aflige, é o enjoo do mar. Viúva minha, o que tu queres realmente não é o marido, é um remédio contra o enjoo. Vês que a travessia ainda é longa, porque a tua idade está entre 32 e 38 anos, o mar é agitado, o navio joga muito. Precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível. Não te contentas com o remédio de Sêneca, que era justamente a solidão, a vida retirada em que a alma acha todo o seu sossego. Tu já provaste esse preparado, não te fez nada, tentas outro, mas queres menos um companheiro que uma companhia. Essa é a crônica de Machado de Assis. Perceba que todas essas características que a gente define como crônica, principalmente tirar reflexões profundas de uma cena cotidiana, se fazem presente na habilidade de escrita do Machado de Assis, que se deparando então em seu lírico com uma crônica de jornal, possivelmente também construída, embora verossímil, ele faz toda uma reflexão acerca da vida e sobre essa possibilidade de recomeço que vem, não por alguém que procura um companheiro, um amor para a sua vida, mas alguém que procura apenas uma companhia para viver. Bom, vamos pensar um pouquinho acerca dessas categorias? As nossas perguntas são: para responder a questão, leia o texto base 1 que nós acabamos de ler, e para o cronista, a viúva. Qual das opções, hein, galera? Vamos lá. Letra A. A viúva ainda não se mostra preparada para um novo relacionamento amoroso. Letra B. A viúva revela, sobretudo, receio de se mostrar uma mulher vulnerável. Letra C. A viúva revela, sobretudo, receio de passar o restante da vida sozinha. Letra D. A viúva procura um novo companheiro que a faça perder o medo de amar. Letra E. A viúva ainda não encontrou, ao longo da vida, um amor verdadeiro. E agora? Letra A, B, C, D ou E? O que você marcaria? Já marcou aí? Já botou no chat qual é a sua opção? Se é A, B, C, D ou E, será que a galera está toda conectada numa só voz? Vamos eliminar algumas perguntas então, algumas alternativas? Primeiro, letra A. A viúva ainda não se mostra preparada para um novo relacionamento amoroso. É falsa, porque se ela não estivesse preparada, ela não teria inclusive publicado um anúncio na coluna dos classificados. O fato dela estar pronta é porque ela assinalou esse anúncio querendo um novo relacionamento. Letra B, a viúva revela sobretudo receio de se mostrar uma mulher vulnerável. Quem coloca o seu relacionamento à disposição numa coluna de jornal tem vários medos, mas não o medo de se tornar vulnerável. A vulnerabilidade, de fato, acompanha esta viúva que agora se coloca à mercê dos seus leitores, a fim de que venha por meio deles a sua nova companheira. Letra C, ela revela sobretudo o receio de passar o restante da vida sozinha. Esse é o argumento utilizado pelo nosso narrador quando ele diz ainda na frase final que ela não quer um companheiro, ela simplesmente quer companhia. Letra D, ela procura um novo companheiro que a faça perder o medo de amar. Entre as exigências dela não está receber amor, é simplesmente ter companhia. E ainda na letra E, ela não encontrou ainda ao longo da vida um amor verdadeiro, o que seria falso, já que ela é uma viúva e procura um novo relacionamento.
Logo, a nossa alternativa correta é a letra C. Parabéns para você que assinalou a letra C. E aí, galera, estamos gabaritando a nossa prova? Como é que você está na nossa prova de literatura do dia de hoje? Vamos para a próxima pergunta agora? Vamos lá então, mais uma pergunta na tela para você. Pergunta na tela. A pergunta diz assim: as criações literárias, por serem o que são, transparecem vestígios dos contextos históricos da época em que foram produzidas. São assim, de certa forma, representações de aspectos sociais e culturais de cada época. Isso aqui é uma definição de como se agrupam as escolas literárias. Por exemplo, estão bem definidos os seguintes períodos. E agora a gente vai fazer uma passagem pela literatura, pelos movimentos literários, começando pelo século XVII até o século XX, a fim de entender algumas características. Vamos lá, ela? Professor, esse aqui eu ainda não estudei. Você está aqui para aprender acerca desse estilo literário que talvez você não tenha visto. Número 1, vamos descobrir então quais delas são verdadeiras ou falsas. Número 1, no Barroco, a literatura gira em torno do conflito e da tensão que existiam entre os valores mundanos e os interesses espirituais, entre a religiosidade e os valores mundanos. Daí, o gosto pelas figuras de linguagem que representassem sentidos opostos, como, por exemplo, de antíteses ou de paradoxos. Esse foi o nosso assunto do ano passado, do primeiro ano do ensino médio, e aqui está alguns dos temas do Barroco. O apego religioso, os temas religiosos presentes na literatura, na escultura, na pintura, e também essa apresentação dos opostos, das antíteses e dos paradoxos. Verdadeira, alternativa número 1. Número 2. No romantismo, a descoberta das condições da natureza, da colônia recém-descoberta, propicia um valioso suporte à expressão da classe rural. É bem verdade, esse é um dos motivos do fazer literário dentro do romantismo, essa descoberta da brasilidade que passa pela natureza e que passa também pelo ambiente rural. É uma das manifestações do poema dentro do romantismo, verdadeira, número 2 também. Número 3, a criação literária própria do realismo, um assunto que a gente está falando bastante hoje, sobretudo na prosa, sofreu influência do positivismo e dos avanços das ciências, o que a gente chama de cientificismo. As ideias sobre formas democráticas de governo passaram a integrar os interesses dos intelectuais brasileiros. É bem verdade, é um momento de mudanças no ambiente político, a fim de que nós tenhamos uma nova configuração social. Antes nós éramos uma colônia de Portugal, depois sofremos a nossa independência, e ainda na década de 80, quando surge o realismo brasileiro, em 1889, o Brasil se torna uma república. Pois bem, esses são alguns temas interessantes. Verdadeiro também a letra 3, a número 3. Número 4 agora. A poesia do parnasianismo inspira-se na forma clássica e recupera o gosto pela arte poética, respeitando os princípios e as diretrizes da perfeição da forma e do seu lema, a arte pela arte. O parnasianismo ele vai ser a reação à poesia romântica, então é a reação poética à poesia romântica, e ele vai fazer uma volta aos tempos gregos, à arte clássica, verdadeiro também. E por último, 5. No modernismo, prevalece o interesse por manter os cânones literários de valorização da forma, da métrica, da rima, da submissão às normas da sintaxe portuguesa, um ideal proposto por muitos poetas do início desse período do modernismo. E essa alternativa é uma alternativa falsa, porque não existe o interesse em permanecer os cânones, os grandes nomes literários, e nem ainda uma submissão às formas, às rimas, ou a sintaxe portuguesa. O que vai acontecer no século XX na escola do modernismo é uma quebra da tradição literária clássica. E aí a gente vai ter os versos livres, os poemas sem métricas e principalmente uma nova forma, um novo fazer literário combinando com os tempos da modernidade. Então essa é falsa. Pensando nisso, nós temos número 1, 2, 3 e 4 apenas como verdadeiro. Parabéns para você que assinalou a letra B. Muito bem? Vamos então para a nossa última pergunta dessa noite, desse nosso encontro, para que a gente possa descobrir um pouquinho mais sobre a escola do realismo. Mais um excerto que vem de Memórias Póstumas de Brás Cubas para você na tela, para que a gente veja juntos. Leia o trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, para responder a questão.
A propósito das botas, meu pai, que não me esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. Agora é deveras? Disse ele. Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga e deitei-me a fio comprido enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Eu considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de Epicuro. 4 ou 5 dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. Bom, Brás Cubas falando acerca dessa outra margem, a gente sabe que as memórias de Brás Cubas são póstumas, ele fala isso do lado da morte, ele está falando sobre a morte de Eugênia também. A grande pergunta é, o que acontece nessa cena? Esse é o motivo da nossa alternativa. Alternativas na tela para você, o que está acontecendo. O trecho exemplifica um procedimento típico de Machado de Assis. O que é que Machado de Assis faz com essa história das botas? Letra A. O procedimento típico de Machado de Assis é o cientificismo, em que o narrador defende uma tese com argumentos de caráter científico. Nesse caso, falando das botas, eu não sei onde estaria essa tese tão séria de caráter científico ou cientificista. Letra B, o trecho exemplifica o seguinte procedimento típico de Machado de Assis: o mistério, em que o narrador faz afirmações pouco claras, produzindo uma reflexão de sentido obscuro. Ou ainda, o sarcasmo, em que o narrador fere a sensibilidade de outros personagens com a sua zombaria. Ou ainda, a metalinguagem, em que o narrador faz considerações sobre a própria linguagem e construção do livro. Ou a digressão, em que o narrador se afasta do fluxo da narrativa para fazer uma reflexão sobre esses temas. Preste muita atenção, meu amigo, a digressão é uma das características muito frequentes em Machado de Assis. A digressão nada mais é do que um afastamento da cena presente para uma série de pensamentos que podem ocupar parágrafos ou páginas. É como se você estivesse vivendo esse momento presente, pausasse a sua narrativa do que estava acontecendo no presente e começasse a falar de um tempo outrora, começasse a falar de algum tempo anterior a esse. Quando você escapa desse momento presente e cria então um grande parênteses, uma grande estrutura sobre esse tópico, nós chamamos isso de digressão. E é exatamente esse exercício que Machado de Assis faz, uma digressão quando ele estava narrando o seu encontro com o pai, ele de repente pensa em suas botas e faz toda uma teoria de como as botas e o tirar das botas aliviando os pés depois de uma dor podem representar as características da própria humanidade. Muito bem, amigos, essas foram as nossas perguntas de literatura para esse nosso encontro. Eu espero que você tenha ido muito bem e a gente se encontra na próxima aula de literatura do Chave do Enem. Um abraço do professor Michel para todos vocês. Valeu, galera!